Boa noite, galerinha do bem. Salve família Estelar, Vari Tarô. E Fucatarô, salve, salve. Salve, salve. Mais uma semana máxima, numa quarta-feira, belíssima noite de quarta-feira. No meio da semana, estamos aqui apresentando um pouco atrasado, mas porque essa semana não está sendo fácil, né, Rian? Não está sendo fácil, Vitor. Acho que todo mundo já deve ter sentido aí uma presença muito forte da nossa queridíssima e bem amada sombra, né? Bem aquele nosso ponto cego, aquele lugarzinho onde a gente não consegue se observar, a gente não consegue se policiar, muitas coisas vindo à tona aí, a gente se sentindo um tanto quanto incomodado, né, Vitor? Pois é, essa semana aí também, né, de entre eclipses, a gente fica assim, balançado, muitas coisas acontecendo aqui, né, no Brasil, aí nos grandes centros urbanos, tá violência rolando, a gente nem entende direito o que está acontecendo, né? Pois é, Vitor. Isso tem tudo a ver com o jogo que a gente trouxe hoje. Vamos tentar aqui também trazer, projetar a carta para a galera poder ver hoje, também participar visualmente da leitura, mas um elemento que a gente vai implementar aqui no Semana Máxima. E nós temos aí, nessa semana, né, falando uma introdução astrológica. Nós estamos entre eclipses, temos um eclipse agora no sábado, tivemos um eclipse, né, também há 2 semanas atrás, e o eclipse é tudo sobre sombra e projeção da sombra. Né? Aí vale a pena a gente falar um pouco disso, assim. A sombra, gente, é tudo aquilo nosso que a gente não quer ser. Tudo aquilo que você não quer aceitar sobre você mesmo, que você ainda não tem capacidade de aceitar. Essa parte imperfeita nossa, que faz parte de todos os seres. Todos nós temos essa sombra. E essa sombra, dentro dela, também existe várias habilidades, poderes, partes suas importantes que não vieram à tona ainda, que estão lá no seu inconsciente. Então, os eclipses, eles trazem a sombra à tona para que nós possamos fazer o processo de enfrentamento da sombra e assim a gente poder integrar uma parte nossa que estava sendo obscurecida, que estava fora do alcance da nossa consciência. Logo, a gente não conseguiria usá-la em seu máximo potencial, mas sim o seu potencial mais baixo viria nos assombrar toda vez que nós estivéssemos inconscientes daquele fato. Então, o eclipse, né, a presença principalmente desse eclipse lunar, num período muito forte, que é o período de perigeu, que a gente fala, né, que é o momento em que a Lua está mais próxima da Terra, né, cerca de 356,500 quilômetros assim da Terra, ela está bem próxima, então a gente vai conseguir sentir a energia dela bem forte. E além de tudo, a gente está caminhando, então numa lua crescente, caminhando para uma lua cheia. Então, as energias estão muito fortes, a lua crescente está em Capricórnio, então, gente, uma energia gravitacional nas nossas emoções, puxando realmente as coisas para fora, para a gente poder ver, para a gente tomar consciência e se empoderar delas. Né? Essa é a proposta, que a gente possa ter um amadurecimento psíquico a partir do contraste com essas partes da nossa consciência que a gente normalmente não quer ver. Mas essa semana estamos sendo obrigados a vê-la. E aí, enxergando melhor as nossas sombras, podemos fazer a nossa integração, né? A gente pode estar mais completo aí, sabendo nossos limites, sabendo onde que a gente está pisando em falso. Então, é muito interessante, né? Essa, esse, essa nossa obrigação de enxergarmos quem nós somos de verdade. E, Vitor, você vê que assim, é uma semana que existe uma tensão natural. Então, acho que a gente, por saber que existe essa tensão natural, a gente tem esse recurso que é a astrologia, que é o tarô, que é a intuição, que é a espiritualidade, para a gente poder saber, né, que nós estamos passando por isso. Então, assim, se a gente vê a sombra do outro, se a gente projetar a nossa sombra no outro, se a gente se sentir incomodado com isso,
a gente saber que isso faz parte de um processo de tomada de consciência. E aí você faz o quê? Vai vir aí, a gente vai falar o Ás de Paus, levar as coisas de uma forma leve, sabe, na brincadeira, tentar distensionar as coisas, né? Nada melhor do que uma risada, uma boa risada, para você poder tirar a atenção e rir daquela sombra, rir daquela parte sua que, na verdade, é uma parte imatura, ela não é uma parte ruim, é uma parte não desenvolvida do seu ser e que merece todo o carinho, toda a atenção, por mais assustadora que em alguns momentos ela possa parecer. Bom, então, gente, essa semana vamos quebrar o mistério. As cartas que nós tivemos. Então, nosso jogo são três cartas: a energia da semana, o desafio da semana e o conselho da semana. Como carta da semana, nós tivemos o 5 de espadas, que eu vou projetar ele aqui agora para a gente comentar. Vamos tentar, hein, gente? Aqui é tudo na base da tentativa e do erro. Inclusive, apoia a gente para a gente ter mais recursos para fazer esses vídeos e esses podcasts para vocês ainda mais bonito. Ah, aqui está. Então, meu povo, essa carta do tarô Visionários da Luz, aí você vê o 5 de espadas. Uma carta que fala muito de ressentimento, arrependimento, mas também de superação. Como você pode ver, né, o rapaz aí na foto está muito preocupado, principalmente com o que esse corvo tem para dizer para ele. Essas vozes, né, do inconsciente coletivo, tudo isso que vem, essa pressão social em cima da gente, tão grande, para a gente fazer as coisas certas. Mas você vê que lá atrás ele está se libertando, ele está se superando, ele está conseguindo ir além, né, dessa frustração, que é uma coisa tão complicada da gente lidar. Quem não lembra disso quando a gente é criança? Tem coisa mais assustadora do que uma criança frustrada? Não é mesmo, Vitor? O que que você vê nessa carta, Vitor? Então, eu vejo aqui um profundo pesar, né? O, ele está numa passagem, ele está preocupado, mas também não deixa de ser uma evolução pessoal que ele está passando. É uma transição, né? A gente fica preocupado com o futuro, mas há de ir além, né? E você, Rian, você me Vitor, eu percebe? vejo muito, muito claramente, né, nessa carta essa coisa nossa da gente achar que o mundo é injusto, sabe? Esse lugar que muitas vezes a gente usa para justificar exatamente as nossas condutas sombrias, que a gente acha que o mundo deve alguma coisa para a gente. De alguma forma a gente foi lesado aí pelo mundo e a nossa expectativa foi quebrada, a nossa confiança nas coisas foi quebrada, a gente está duvidando da gente, a gente está lidando literalmente com esse ponto cego da nossa personalidade e percebendo que, poxa, ali é uma oportunidade de você melhorar, sabe? É uma oportunidade de você crescer. Você identificou uma coisa que você achou que você estava fazendo bem, que você não está fazendo tão bem assim, sabe? Então, o 5 de espadas ele vem trazer essa coisa também de, poxa, você foi derrotado agora, aceite isso como um aprendizado, né? Aceite isso, porém, transforme isso numa força, para que você identifique com isso uma parte sua que precisa ser entendida, que precisa ser olhada, que precisa ser assimilada, para você poder crescer. Pois é, se a gente fica achando que o mundo nos deve algo, a gente fica esperando essa reparação da natureza, dos outros, principalmente dos outros, né? Muitas vezes a gente vai continuar sendo frustrado. Então, a melhor coisa que podemos fazer é observar essa imaturidade, né? Assumir a responsa que você é protagonista, você é o atacante, você tem que fazer o gol. Porque se ficar aqui, ó, mais de bobeira, a gente vai ser enrolado cada vez mais. E aí esse 5 de espadas fica aí nos atravessando, nos assustando, assombrando, porque
que nem se esconde, Assombrando, é uma boa palavra, Vitor, ali, assombrando. ó. Aquele Uma vez, pássaro ali, aquele corvo ali, né? Muito bom. Bom, o que nos leva, Vitor, a comentar sobre essa segunda carta, que se já não fosse suficiente o cinco de espadas como energia da semana, como desafio da semana, veio o sete de espadas como desafio. Vamos dar uma olhada aqui na carta do sete de espadas. Altos efeitos tecnológicos aqui. Zoom, patrocina a gente. Olha aqui, gente, eu peguei essa versão que mostra claramente esse papo sobre a sombra que eu quero ter com vocês, e tem até uma energia do eclipse lá atrás. Olha que interessante essa carta, ela traz no desafio bem essa conduta sombria, quando ninguém está olhando, né, aquelas coisas que a gente faz e que a gente acha que muitas vezes não vão definir a gente, mas que estão ali aqueles comportamentos inconscientes que você passa o pano, aquelas máscaras que você usa, as suas personas, suas personalidades artificiais, que têm simplesmente um cunho utilitário e, né, jurídico, social, de representação, que faz a gente se perder da nossa própria essência, aquelas mentiras, aqueles pequenos enganos, tudo isso está aí presente nessa carta do sete de espadas. Não é mesmo, Vitor? pois é, a carta Sete de Espadas na sombra. Então, ela tem muita sombra, né? Ela fala assim, segredos. Às vezes você fica pegando coisas que não são necessariamente suas, mais daquilo que te cabe. E aí essas máscaras, né, que a gente tem que às vezes usar no dia a dia, no trabalho, na família, isso vai pesando e a gente vai perdendo a nossa essência. E aí a gente tem que manter aquela pose, né? O ego diz para cada vez a gente ficar mais forte, entre aspas. Só que na verdade fica fraco, porque quando a gente quiser tirar essa máscara, vai ser difícil. Então a gente fica botando uma máscara em cima da outra. E Então aí a gente se perde totalmente dentro desses personagens, desses papéis, né, Vitor? é uma verdade muito dura. Essas duas cartas juntas, gente, né? Se a gente fizer a somatória, elas dão 12. Vem a energia do pendurado aí. Então, vem esse momento que a gente tem que olhar para isso. A gente não tem escapatória, a gente tem que olhar para essa parte do nosso ser que a gente não quer ver. Eu peguei um pouquinho aqui algumas coisas, né, que o Jung traz para a gente a respeito da sombra. Mas assim, gente, o que que a gente tem que ficar ligado? Trapaça, golpes, mentiras, enganos, vontade de botar a culpa nos outros, os outros botando a culpa na gente, ressentimento, é, segundas intenções, tanto da gente quanto dos outros, falsas motivações, difamação, crimes ocultos, violências, tudo isso assim está rondando, tá, gente? Então a gente precisa estar atento, bastante atento. A gente vai trazer já já o As de Paus, que é o nosso conselho, mas eu queria fazer um pouquinho essa explanação aqui sobre a sombra. Bom, eu tenho aqui, meu povo, olha aqui, ó. Você vê claramente a sombra se apresentando, então, essa semana para a gente, nessa semana aí pré-eclipse, para a gente poder trabalhar a consciência. Lembrando que a sombra, gente, ela vai ser composta pela sua persona, mais. Botei aqui, tem a formulazinha aqui, peraí. Persona, mais defeitos, mais inseguranças, mais repressões, mais memórias evitadas. Tudo isso compõe a nossa sombra. Cada um desses, né, detalhezinhos. Falar um pouco sobre a persona, meu povo. A persona que esse sete de espadas está querendo falar para a gente é uma falsa máscara social. Na verdade, a persona eram as máscaras usadas no teatro grego, que traziam aí essa ideia
de representatividade ali, de ser ouvido. É como se fosse uma máscara que você usa para ser ouvido. Como as pessoas. O teatro era muito grande, não tinha microfone, a máscara deixava claro que tipo de emoção, que tipo de sentimento aquele personagem estava querendo expressar. Então, muitas vezes, para a gente se fazer ouvido durante certas circunstâncias na nossa vida adulta, nessa sociedade corrompida, a gente tem que usar essas personas, essas máscaras, que acabam contrastando, porque elas tiram a gente, elas precisam que a gente controle, ela exige muita energia da gente, ela não é uma coisa que é da gente, não é uma coisa espontânea, não é uma coisa que a gente faz por liberdade, com aquela leveza. A gente tem que ficar controlando, a gente tem que ficar reprimindo, a gente tem que ficar ali se sentindo tensionado e aprisionado dentro daquele papel que a gente criou, que é um papel artificial, que faz a gente não reconhecer. Olha só, a gente vê isso muito claro com a vida do Instagram que as pessoas cultivam e essa persona que as pessoas usam de um ser que está sempre alegre. Isso é uma persona, o ser que está sempre alegre. Né? É que nem A você gente não querer está contar sempre uma alegre. mentira. Você querer contar uma mentira, você vai sim tendo que manter aquela mentira até o final. E uma hora o seu corpo nem aguenta, né? Você consegue ver que é tão difícil contar uma mentira que a gente mesmo tem hora que a gente o corpo contradiz, né? Mas assim, essa coisa da persona também, você botar uma máscara e fica ali naquela dureza, isso vai tensionando o seu corpo, Vitor, o tem uma coisa sistema. muito forte de perfeccionismo que tensiona muito, sabe? A gente se cobrar uma coisa que é impossível da gente conseguir e que é um padrão que é cobrado da mídia né, e da sociedade. A gente se sente tensionado porque os outros estão fazendo e a gente também deveria estar fazendo. Tem uma coisa aqui bem legal que eu anotei. O Jung, né, gente? O Jung, para mim, ele é uma grande referência. Jung, ele diz assim: olha, a gente precisa da sombra para crescer. Esse é um momento muito importante do crescimento e do amadurecimento psíquico humano. Esse contato e esse confronto com a sombra, por mais assustador que ele seja. Mas ele fala que, por exemplo, quando você cria essa persona artificial, você automaticamente nega a dualidade da vida. Porque você cria uma defesa de uma perfeição que não é real, porque a gente varia o tempo todo. Então você cria uma coisa totalmente artificial que é unilateral. Aí o que acontece? Você precisa se confrontar com a dualidade para você crescer. Só que você nega uma dualidade, você finge que uma não existe. Você pega uma para você e joga a outra na sombra. Pega o masculino, pega o feminino e a outra vai para a sombra. Você não quer integrar os dois. Você não quer olhar para aquilo, né? E aí o que acontece? A vida é dual. E a gente tem que integrar os dois polos para a gente poder retornar para essa sensação de unidade, de integridade, que tem tudo a ver com o conselho da semana que a gente vai falar. E não ignorar um dos lados que, em algum momento, vai nos pegar desprevenidos. Então, a gente entra num pensamento defensivo e unilateral. E a gente faz o quê? Aí acontece o fenômeno da projeção da sombra, que é um fenômeno muito perigoso. O fenômeno da projeção da sombra é o fenômeno, por exemplo, que explica as grandes guerras humanas, que é você pintar alguém como um monstro, como um inimigo que tem que ser destruído fora. E aí, isso é a projeção, o esquema de projeção da sombra que o sete de espadas também vai trazer para a gente. Então, a gente cria esse pensamento unilateral porque a gente não quer ver aquelas coisas, e a gente fala, eu sou só luz, não tenho sombra. E aí, sou só feliz, ó, meu Instagram. E aí, essa unilateralidade cria uma visão totalmente artificial da vida, no qual a nossa sombra é enterrada. E então todo mundo ignora a sombra e criam-se os tabus e cria-se essa necessidade da figura do diabo, essa figura de um mal que está fora e que está querendo te pegar, quando na verdade o mal está dentro e você está evitando olhar para ele. Esse mal é simplesmente aquilo que ainda não veio à luz, aquilo que ainda não foi trazido à luz. Pois é, gente. Então a gente vai ter que confrontar a sombra tanto fora quanto dentro. Mas quem não conseguir fazer esse processo vai projetar a sombra fora e vai usar isso para justificar diversos tipos de conduta sombria e duvidosa.
O Cinco de Espadas é uma carta também que vem falar sobre aprender com as lições da vida. Lembra? É um teatro. É um teatro. Tá acontecendo essa doideira toda, mas é um teatro. São personas. Então, assim, tá todo mundo aí contratado. É a pedagogia da vida contratada para te ensinar algo, para poder te dar um impulso, para poder levar você para frente, para você crescer, para você integrar isso. Lembra, vencer a sombra no mundo é vencer a sombra dentro de você, é integrar a sombra dentro de você, para você voltar à unidade, eliminando essa sensação artificial e recobrando o contato com a sua essência fundamental, espiritual. Pois é, né? E Bom, aí se perdoando também, porque você estava falando dessa coisa da unilateralidade. Aí eu tava, tipo, pensando assim, você pode incorporar aquele personagem, né? Agora você é o pai rígido, o pai que briga, o pai assim, e aí você trata as pessoas de uma forma porque você tem que manter aquela postura. Ou então ao contrário, hoje eu tava tomando um açaí com meu filho, aí tava vendo um pai, não, um pai com a menininha, e ele era um pai super amoroso, mas assim, a menina tava subindo lá as paredes e ele achando bonito, não conseguindo dar limite para aquela criança, né? Até o ponto que ele chegou uma hora e falou assim: ai, filha, as pessoas vão brigar com você. Aí meu filho assim, ué, por que, que ele não briga? Tipo, ele tem que botar no outro para fazer o papel de pai rígido. Então, assim, a gente pode, nós somos as duas coisas, né? Nós podemos ser flexíveis. Não é porque eu tô agora disciplinando uma criança que eu vou ser rígido demais. Eu continuo sendo amoroso, eu continuo sendo, né? Todas essas forças. Então a gente prestar isso daí é, atenção. você vê, é a totalidade psíquica que integra sem excluir. Eu acho muito legal, porque o Jung ele fala assim: somos imperfeitos, somos imperfeitos. E não devemos negar essa imperfeição, porque nessa imperfeição surge exatamente o conceito de integridade psíquica, de completude psíquica. Ele fala assim: todas as partes de nós que não gostamos e preferimos não ver, ele vai para essa sombra. Mas isso, quando a gente tem coragem de confrontar essa sombra, e principalmente de deixar bem claro de que todos nós temos ela, as pessoas se sentem mais fortalecidas para poder lutar no processo delas também. Elas sentem, poxa lá, aquela pessoa não está usando máscara. Olha ali, também ela erra, sabe? Ela também, olha, tão humana quanto eu. Ó, aquela E pessoa ali que eu admiro tanto, é tão humano quanto eu, né? aceitar as imperfeições também nos deixam mais relaxados para enfrentar as coisas que estão chegando. Se você quer também ser perfeito o tempo todo, aí que você não busca a perfeição, né? É que nem aquele paradoxo da felicidade. Quanto mais é, eu quero ser feliz, menos eu vou ser, porque não se trata de uma de finalidade, e sim de um caminho, né? O caminho vai ser feliz de acordo com o que eu vou caminhando. Agora, se eu boto na meta que eu tenho que ser perfeito o tempo todo, eu vou ficando duro, engessado e não, nem vou aprendendo, né? A humildade acaba, aí vem mais arrogância, aí você reage de uma forma descompensada que se você parar para analisar, você se arrepende, fala, porra, por que que eu tô sendo assim, reagindo ao mundo dessa forma? Então, é importante a gente rever, né? Reconhecer as sombras e ter uma solução, né, Rian? O jogo. Tem, Vitor. Vou projetar aqui agora o As de Paus, o nosso conselho e a nossa solução. Vamos tentar entender um pouquinho das coisas. Uma carta muito linda, gente. Lembra, é na escuridão mais profunda que temos a oportunidade de brilhar a nossa maior luz. Aqui está o As de Paus. O As de Paus vem como essa chama, essa tocha que está sendo passada pelos nossos ancestrais. Você vê ali a cobrinha, né? Passando para a gente agora esse compromisso com o bom, o compromisso com a justiça, o compromisso com a bondade, o compromisso com o crescimento, o compromisso com a nossa autonomia, compromisso com o nosso ímpeto de ação e iniciativa, criatividade, espontaneidade, ânimo.
e as motivações intrínsecas, a tocha que nós temos o compromisso de mantermos acesa durante a noite mais escura no qual estamos passando. O que você vê nessa carta, Vitor? Uau! É a criatividade, é a luz chegando para iluminar nossos caminhos, criatividade. Então, assim, quando a gente está na sombra, quando a gente cai no fundo do poço, só tem um caminho a seguir, né? Subir. Ou então, como é que é aquela do beco sem saída? O beco ele é sem saída, mas ele não é sem entrada. Você pode virar e sair por onde você entrou, né? Você ainda dá um cavalo de pau e volta. Boa. Então, Vitor, essa carta, para mim, ela traz muito a palavra autenticidade. Tudo esse auto, essa coisa de voltar para a gente. É uma carta que volta a gente para a gente. A gente, quero olhar para o outro. Não, ela volta para você. Volta, olhe para você, traga esse olhar para você. Aí vem a seguinte frase aqui que eu anotei: a autenticidade abre a passagem para a realização pessoal. Porque a realização ela é pessoal. Se ela é pessoal, ela é para você. Se tu estiver usando máscara, como é que tu vai se realizar? Essa que é a grande questão. Se você não estiver vendo a vida com a visão honesta, o que é a visão honesta? Dualidade, as pessoas são imperfeitas. Se você tiver, não, é tudo perfeito, é tudo. Você fica com aquele nariz em pé, você fica com aquela coisa que não é real. E aí isso só mostra o quanto que você se cobra, o quanto que você é uma pessoa que se cobra e está projetando isso nas outras pessoas, sabe? Tipo, quais que são os seus compromissos de você com você? Dentro desse drama psíquico que vem para ensinar a gente qual personagem, qual lugar que corresponde a você, qual é o compromisso que você tem que honrar, da onde que você vem, aonde está a sua autenticidade, onde está o seu brilho natural, seu compromisso com a sua realização pessoal. Verdade. Tava lembrando assim, imagina quando a gente tá no carnaval pulando de máscara, tem uma hora que você precisa tirar a máscara, sair daquele personagem para respirar, porque conversar, fazer as coisas de máscara, de fantasia, né? Você acaba ficando muito cansado, né? Então, assim, ser verdadeiro, ser sincero, Honestidade. Isso mesmo, poder tirar a quebrar máscara. tudo com bom humor, né? Pô, uma criança, tipo, eu tava lembrando, hoje eu tô muito assim, né? Porque eu tava com meus filhos hoje. Aí quando eles eram pequenininhos, aí eu brigava, ficava com aquela cara de mal pra eles entenderem que eu tava muito chateado. Aí eles ficavam rindo da minha cara. Aí tinha uma hora e falar, cara, por que eu vou ficar nesse personagem? O mundo é tão alegre pra gente ficar aqui engessado. Então, assim, São tantas, ter tantas possibilidades de máscara que você pode colocar, tu vai colocar bem essa que não tem nada a ver contigo, né? E Essa tem aqui. outras linguagens que são mais fáceis, são mais fluídas, são mais rápidas, né? E que a gente pode se entender de outra forma, né? Sem essa burocracia, sem essa complexidade da coisa formal. A gente tem que um pouco quebrar isso. Ou, claro que eu não estou dizendo que não ser sério, né? Porque a vida é séria, mas ela exige que a gente tenha uma dinâmica mais para cima, né? Ela é séria no sentido de que a gente tem que amadurecer. Esse processo ele vai acontecer de qualquer jeito. Mas a gente se responsabiliza por isso, sabe? A gente pega e a gente se compromete com a construção da nossa segurança pessoal, sabe? Isso vai vir através de várias tentativas, de várias iniciativas tuas, essa coisa que o Age Paus quer trazer, sabe? De você não depender de ninguém, de você estar sendo motivado de dentro para fora. Então não adianta, pode ter sombra, tu vai iluminar de dentro para fora, porque você tem aquela busca, você tem aquela autonomia, sabe? Muitas vezes uma pessoa que enfrenta a sombra humana muito cedo na sua vida acaba construindo uma personalidade e uma motivação interna muito mais poderosa que vai levar essa pessoa longe no resto da vida dela. E sabe-se lá mais para onde, sabe? Então, realmente, esse conflito com a sombra,
ele vem para trazer um crescimento. Só que a gente precisa estar nesse olhar de autonomia, de autorresponsabilidade, autorrealização, gente. Como é que você vai chegar na autorrealização? Na sua realização pessoal? Através da sua autonomia, da sua espontaneidade, da sua segurança pessoal que você constrói sendo você e não sendo a sua persona. E é isso, né? Não é negar a sua sombra, né? É saber que, né, no yin yang, aquela parte sombra tem uma semente de luz. E na luz também tem um pouco de escuridão, né? E isso é o movimento, né? Que Que é a nos conduz. beleza da vida. É a É que dança da vida. quando a gente está sendo pressionado contra essa parte mais escura, a gente não acha tão bonito assim, mas é tão belo quanto, porque compõe nesse momento é o que a gente precisa para a gente poder crescer e aprender. Então, que a gente aceite como bons filhos aí da força divina, como bons membros da família humana, e faça esse compromisso aí da tocha, do farol, de se vigiar, de prestar atenção na própria motivação, nas próprias intenções, se questionar e ver e buscar essa essência, fazer disso tudo um autoestudo e um processo de amadurecimento pessoal, lembrando que essa autenticidade vai levar você e abrir passagem para a realização pessoal, para você ser autêntico e chegar ali no seu dharma, aquilo que corresponde a você e que vai trazer realmente a sensação que você está buscando de completude. Vai vir de entender a vida como um todo e de assumir 100% quem você é. E Mais se, ou menos essa é a ideia. se você, a gente não estiver também passando por um tempo bom, assim, num momento ruim, né, do sete de espadas, não se aveste, peça é, ajuda, né? Seja sincera, converse com as pessoas que estão ao seu lado, observe a sua família, que você gosta, porque essas pessoas, né, às vezes teu amigo está uma ligação, e aí a gente fica aí, ó, dias esperando, matutando, e a gente pode resolver por um outro olhar, né? Que é aquilo que você falou do pendurado. Uma outra perspectiva pode nos dar esse brilho e a gente entrar nesse aos paus, que é esse ahá. Ô, Vitor, olha que interessante isso que você falou. Eu lembrei de uma situação que eu já passei nessa semana e que eu acho que cabe perfeito. Aí eu vou contar para a gente finalizar aqui o Semana Máxima. Eu sinto muito, assim, a gente projeta muito a nossa sombra na nossa mãe, né? Perfeito. E ela projeta a dela na gente. E aí eu estava um tempo sem ligar para minha mãe me ligou essa semana. E às vezes eu tenho uma ideia de que eu tento passar para ela que eu sou perfeito. Eu fico nesse lugar da persona, né? Eu não estou precisando de nada nunca. Né? Tá tudo certo, minhas escolhas são totalmente justificadas. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu fico nesse lugar, assim, não preciso ouvir discurso de ninguém. E aí minha mãe me ligou e eu comentei a ela que esse mês eu tinha ficado um pouco mais apertado, que eu tinha que resolver certas questões e tudo mais, pedindo ajuda dela para poder pegar o meu Rio Card, que está numa casa nossa que a gente tem que pegar. Aí ela falou assim: Ué, mas você tá apertado por quê? Não tá trabalhando, não? Aí eu falei, pô, eu tô trabalhando. Aí o que que eu fiz? Eu fui honesto. Eu falei, mas esse mês um rapaz parou a moto atrás de mim, eu não vi, fui dar uma ré, derrubei a moto do cara, tive um prejuízo de R$ 300, que é uma coisa que, para um oraculista que está ainda se firmando no seu caminho, é um dinheiro considerável, assim, acho que todo mundo sabe, R$ 300, né? 100 já não é nada, mas 300. E eu tive esse prejuízo, eu fui honesto para ela, revelei a ela esse erro meu, essa distração minha, e ela se sentiu profundamente identificada com isso. Porque eu falei, poxa, olha só, o meu filho ele quer o Rio Card para ele poder ir atrás do dinheiro dele, que ele cometendo os enganos dele, mas que ele teve a atitude correta de pagar o prejuízo, né? E ele quer esse Rio Card para poder ir lá, pô, vou ajudar ele. Aí logo depois, né, a minha mãe me mandou um dinheiro, ela me mandou um Pix, né? Assim, falando aí, meu filho, para te ajudar em qualquer coisa que você estiver precisando. Ou seja, eu saí daquele lugar da não preciso de nada, né? Não erro nunca, para dizer, pô, cara, eu errei e tomei esse prejuízo e realmente esses R$ 100 fizeram toda a diferença, além de trazer uma coisa de um relacionamento saudável com a minha mãe, assim. E uma integração de uma parte psíquica minha importante, né? Poxa, honestidade, né? Que a gente fica Honestidade. querendo provar para ela que você não precisa de nada, que você é perfeito. Tá provando pro outro.
Mas você sabe que, na verdade, a melhor coisa pra gente ser é sinceridade, né? Ser leal, ter Não moral. precisamos ficar fingindo nada, cara. A gente, ó, vou te falar, o Ás de Paus está aí falando. Tira a tua máscara, revela a tua essência, que você vai poder liberar. Essa máscara está impedindo que a sua luz chegue no mundo. Está chegando sombra porque a luz está bloqueada, obstruída aqui no seu rosto. A luz ela quer sair de dentro para fora. Deixa a tua luz brilhar, tira essa máscara e deixa a tua essência brilhar. Assuma sua responsabilidade perante a vida, sem vitimismos, com alegria no coração e se comunicando, aproveitando, se apresentando à vida. As coisas vão acontecer da forma que tem que acontecer, né? A forma leve, solta e livre. Faça o dever de casa direitinho, que você vai ser impulsionado em direção à realização pessoal e ao encontro com seus sonhos autênticos e verdadeiros, para você não ficar vivendo sonho né, e os méritos da vida dos outros. Não. Você conquistar o que é seu para você poder ter o gostinho de ser feliz e continuar mantendo essa chama acesa e passar essa chama adiante. Atingir o sucesso da vida dos outros não deve ser bom. Não Que os deve ser outros. bom. Deve ser uma É, sensação meio vazia, né? quando o cara se aposenta, né? Agora conseguiu o sucesso que os outros esperavam que ele fosse. Aí que ele vê que. Copiei 100% meu pai, copiei 100% não sei quem, copiei não sei, sabe? E tu? Beleza, e o que você fez de novo? O que você trouxe para o mundo? Mas sempre é tempo de se corrigir, de perdoar, de atingir essa sinceridade, né? Essa verdade. A verdade que é você em essência. Aí, todo dia é um dia novo. Para quem acredita, acendam velas, façam banhos de ervas, passes, tudo que a gente puder usar de ferramenta espiritual, o Ás de Paus também vai convidar a gente para colocar aí a nossa intenção. Firme a sua intenção ali com você, que aquela vela, enquanto estiver queimando, mantenha a sua vigília do seu pensamento para que você vá em direção àquilo que realmente importa para você e você possa crescer com a realização que você merece. Vitor, acredito que hoje é esse o nosso Semana Máxima. Gratidão, mãe, por mais um ensinamento, gratidão, vida, gratidão, Pai divino, espiritual, pelas provações e os confrontos com a sombra que a gente é obrigado a passar, mas que fazem a gente ficar tão forte e tão resiliente. Muito bem. Só gratidão, só agradecer a oportunidade dessa vida tão alegre, tão amável e de reconhecer, de ver, de ter a chance de observar nossas próprias sombras. E, Isso aí. Vitor, gratidão pela nossa parceria extremamente honesta, em volta da mesma missão, em volta da mesmo Ás de Paus, que é o estudo da psicologia humana, que é o estudo da alma humana, e o entendimento um pouco mais íntimo desse mistério que a gente habita. Te agradeço, meu irmão, por mais uma vez estar me acompanhando aqui. Gratidão a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no canal. Várias pessoas me mandaram mensagem: cadê o Semana Máxima? Né? Cadê? Chegou. Quarta-feira, a gente estava aí estudando para poder trazer para vocês o melhor conteúdo possível. Apoiem, compartilhem, divulguem. Quer vir estudar com a gente? As vagas para o curso estão abertas. Vai lá no meu Instagram, vai lá ver o Instagram do Vitor. Vamos lá, motiva a gente a postar as coisas, gente. Mostra para a gente que vocês querem. Isso deixa a gente motivado, deixa a gente felizão de criar cada vez um conteúdo mais bonito, mais espontâneo para vocês. Axé. Axé Saravá Namastê. Rauch Rush. Xabá, xabá. 21 e 21. Fechamos então esse portal. Um grande beijo do Vari Tarô E Fucatarô, um grande abraço a todos. e muita integração para a gente, que a gente possa caminhar com a integridade do caminho do meio. Arrou! Arrua! Ihu!